Oi, gente. Vocês já pararam para pensar uma coisa aqui? No motivo que leva, né, as pessoas a não conseguirem desenvolver o amor próprio? Por que que algumas pessoas conseguem se amar, conseguem se respeitar, né, conseguem se admirar e outras pessoas não? Sabe por que que isso acontece? Porque algumas pessoas, né, elas têm crenças positivas com relação a si mesmas, né? Elas olham para si mesmas e elas conseguem entender que elas são humanas, que elas sempre fazem o que podem para conseguir o que elas querem e o que não dá certo não é porque elas são inferiores nem porque elas são incapazes. Só que a maioria das pessoas tem crenças negativas com relação a si mesmas, né? Elas olham para elas e só tem sentimentos negativos, né? Elas se sentem inferiores, elas se sentem incapazes, né? Elas acreditam que elas não são, né? Que elas não são como as outras pessoas, que elas são piores, que sempre falta alguma coisa, que elas não têm alguma habilidade que todo mundo tem, que elas são, né? Os resultados que elas têm na vida são sempre menores que o resultado dos outros. E quando têm resultados positivos, elas nunca colocam isso como responsabilidade delas. É sempre por algo que outra pessoa fez. Isso está muito ligado às crenças que a pessoa tem com relação a ela, né? E essas crenças, elas são adquiridas no decorrer da vida e começam na infância. Essas crenças, elas são desenvolvidas no ambiente em que a pessoa vive, né? Dentro de casa. Dependendo da forma com que a pessoa foi criada, né? Se ela foi criada num ambiente onde ela não teve o básico, ela não teve o básico de cuidado, ela não teve o básico de respeito, ela não teve o básico de atenção, ela começa a acreditar que falta alguma coisa para que ela consiga despertar isso nas outras pessoas, né? Que ela não tem o que precisa ter para que as pessoas gostem dela. E aí, tudo de ruim que acontece na vida dela daí para frente, ela sempre coloca como culpa da incapacidade dela ou da inferioridade dela. E aí, né, ela começa a fazer as escolhas da vida dela baseado nisso, baseado no que ela, né, baseado na ideia que ela tem de que ela é incapaz e de que ela é inferior. Então, ela acaba ficando muito dependente das pessoas ou achando que precisa impressionar as pessoas, precisa fazer tudo certo em tempo inteiro, ela não pode errar, porque se ela errar, todo mundo vai ver que ela é pior do que as outras pessoas. Ou que, para que as pessoas gostem dela, ela tem que ser útil o tempo inteiro. Então, ela tem que ser o tempo inteiro útil, porque o que faz as pessoas estarem perto dela não é o que ela é, mas o que ela faz. Gente, isso é muito cruel. E existem também aquelas pessoas que foram criadas naquele ambiente em que elas foram muito julgadas, muito cobradas, que elas não foram valorizadas e não foram elogiadas em nenhum momento. Então elas cresceram achando que, né, também que falta alguma coisa para elas, né? Mas não porque elas não receberam amor e não receberam cuidado, porque tudo que ela faz nunca está ao alcance das pessoas que elas amam. Sempre está faltando alguma coisa. Então, ela fica numa busca incessante de sempre fazer aquilo que se espera dela. E a gente sabe que a gente nunca consegue fazer o que todo mundo espera da gente. E aí, são essas crenças que acabam fazendo com que a pessoa ela não consiga olhar para ela e ter sentimentos positivos, porque ela aprendeu que ela tem menos e que ela pode menos. Agora, quando a gente começa a entender que não é o que a gente faz, né, nem o que a gente não faz, que determina isso, né, que é aquilo que a gente acredita, que é baseado no que outras pessoas ensinaram pra gente, aí tem um caminho para sair disso daí. Porque se a questão está ligada à crença, né, que foi adquirida na infância e que ela foi aumentando à medida que o tempo passou,
Então, não foi algo que aconteceu que determinou isso, né? Foi uma crença que a pessoa adquiriu baseado na forma com que ela foi tratada. Não é baseado no que falaram para ela, é na forma com que ela foi tratada. E isso fez com que ela tivesse essa visão tão negativa dela mesma, que continua até hoje. Então, quando a gente entende que a raiz está nas crenças, né? Então, pode ser que eu não seja incapaz, pode ser que eu não seja inferior. E isso já é um caminho para que a gente consiga entender que todos nós podemos tudo, todos nós temos capacidade para tudo, todos nós somos igualmente especiais. Só que nem todo mundo pode tudo no momento que quer, do jeito que quer, a hora que quer, né? E as pessoas elas erram, as pessoas elas tentam e não conseguem às vezes, e elas têm consequências por isso. Às vezes o grande problema é que a pessoa acha que não, quem se ama não tem problema, tem a vida perfeita. E, gente, isso é uma mentira tão grande, porque eu me amo, né? Apesar de eu ter defeitos, apesar de eu não acertar todas as vezes, apesar de eu não tomar só decisões que são positivas, porque eu sou humana. Então é isso que a gente tem que pensar, né? E quando a gente quebra essa crença, é isso que a gente descobre. Que a gente é igual a todo mundo, que a gente não é perfeito, mas ninguém é, que a gente não acerta sempre, mas ninguém acerta, que a gente não toma só atitudes que trazem sentimentos e coisas positivas, mas ninguém faz isso. Todo mundo de vez em quando erra nas atitudes, todo mundo de vez em quando erra nas escolhas e todo mundo tem limitações, todo mundo tem um limite. Então, gente, o que eu quero falar para vocês hoje nessa quinta-feira? Respeite e aceite você do jeito que você é, porque você é como todas as outras pessoas desse universo.